e paz a todos que estão nos acompanhando nessa empreitada da Escola Dominical. Louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus pela tua disponibilidade. Agradeço a Deus pela oportunidade de compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra do Senhor, estudá-la, crendo que o Senhor tem nos alimentado e que a Palavra tem sido sustento para as nossas vidas. Nesse domingo nós vamos dar continuidade à nossa revista Legados de Fé. Hoje a gente vai contar a história de mais um personagem do Novo Testamento, da história que se desenvolve no entorno da conversão dessa mulher. E eu quero te convidar a participar conosco, eu quero te desafiar a ouvir a palavra do Senhor, a compreendê-la, a estudá-la e buscar no Senhor essa fonte de alimento inesgotável, sustento para as nossas vidas, como eu disse aqui, amparo, resposta para as nossas indagações. Mesmo o silêncio de Deus muitas vezes é resposta que nós estamos buscando. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar, pega a tua Bíblia, já se prepare para que a gente possa fazer a leitura, para que a gente possa compartilhar, fazer um estudo aqui, vivenciando um pouco da nossa escola dominical, mesmo à distância, como tem sido nesses dias, nesses meses, onde a gente não tem a oportunidade de estar junto, de compartilhar, mas diante das circunstâncias que nós estamos atravessando, eu mais uma vez louvo a Deus por esse canal aberto, por essa oportunidade, em alguma medida podemos estar aí divulgando a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor e nos edificando mutuamente, né? Eu quando paro para fazer o estudo, para refletir, para orar, buscar a direção do Senhor, minha vida é sempre edificada, é sempre desafiada, a todo tempo. Então eu peço a Deus para que seja assim na sua vida também, para que esse momento de escola dominical seja um momento construtivo nas nossas vidas, de edificação mesmo. Quero te convidar a ter uma palavra de oração, quero te convidar a colocar o teu coração, a tua mente à disposição do Espírito Santo de Deus. Não é pela persuasão humana, pelo linguajar mais rebuscado que possa ser, mais completo, mais dinâmico e objetivo que possa ser, mas sim pela manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós, é que nós somos alcançados por essa palavra, pela palavra do Senhor. Então feche teus olhos, vamos buscar em Deus, vamos buscar na palavra dEle, fonte de sustento para as nossas vidas. Deus querido, Pai Santo, louvado, exaltado, bendito seja o Teu nome, Deus. Te rendemos graças, Pai, por mais um dia de vida, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de, mesmo à distância, pararmos e refletirmos acerca da palavra do Senhor, buscando nela aquilo que o Senhor tem para nós individualmente. Também, ó Deus, enquanto corpo do Senhor, enquanto igreja, buscamos também que o Senhor fale conosco. Pai querido, Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações, Pai. Deus querido, coloco diante do Senhor a vida de cada um dos Teus filhos e filhas que participa dessa escola dominical, que está ouvindo a Tua palavra, que se interessa, que acorda domingo pela manhã ou que assiste e participa em qualquer outro momento do seu dia. Pai querido, não deixe esse Teu filho, essa Tua filha, sem alimento, sem sustento, Deus. Ao contrário, que o Teu filho, que a Tua filha possa ouvir a Tua voz, possa compreender a Tua palavra, ser desafiado por ela e desejar profundamente uma mudança, uma transformação que o torne mais semelhante ao Senhor, aquilo que o Senhor deseja de nós. Tome a Igreja Metodista em Voldac em Tuas mãos, Deus. Tome a nossa comunidade de fé, como precisamos do Senhor, ó Deus. Tome a vida do pastor Tiago, da pastora Cleonice. Louvamos a Deus por mais um ano de vida do pastor Tiago. Abençoa o Teu servo, sustente-o com a Tua graça, com o Teu poder, Deus. Pai querido, que a todo tempo ele possa ser um canal de bênção do Senhor, da vontade manifesta do Senhor.
Sustente nas horas difíceis, nas horas de angústia, nas horas de luta, de privação, de provação, Deus. Ser com ele, ser com a Denise, os seus familiares. Em nome de Jesus. Coloco diante de Ti, Pai, esse tempo de escola dominical. Colocamos o nosso coração, a nossa mente ao Teu dispor. Realiza o Teu querer, a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los para a gente fazer a leitura de um texto que está lá no livro de Atos. Nós vamos continuar no livro de Atos. Atos capítulo 16. Quero convidá-los para a gente fazer a leitura a partir do versículo 6. Nós vamos parar no versículo 15. Como eu havia anunciado na semana passada, nós vamos falar de um personagem do Novo Testamento à luz de um estudo da revista Legados de Fé e também de um estudo disponibilizado no portal Luteranos, muito bom, que acrescentou muito no que nós vamos compartilhar aqui com vocês nessa escola dominical. Então, Atos 16, a partir do versículo 6, diz assim a palavra do Senhor na Bíblia Nova Almeida Atualizada. Diz assim: E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Amém? Esse é o texto que está proposto para a gente compartilhar nessa escola dominical que tem como tema essa personagem, Lídia. E eu quero compartilhar com vocês da seguinte forma: eu quero fazer uma introdução, falar um pouquinho dessa personagem, algumas características do local, um pouquinho dessa segunda viagem missionária. Aqui está no contexto da segunda viagem missionária de Paulo. E quero depois, no final, compartilhar com vocês algumas questões que a gente separou aqui, algumas reflexões para os nossos dias. Eu gosto sempre de fazer dessa forma, né? A gente compreende o contexto em que o texto, principalmente nesses escritos narrativos históricos, né? Compreender o contexto em que isso aconteceu, alguns pormenores que a gente lê assim não faz muito sentido, mas você recorrendo à história bíblica você compreende com maior clareza, e isso faz muita diferença. Bom, aqui o texto está falando de alguns companheiros de Paulo com alguns companheiros em uma viagem. Paulo a princípio, ele tinha a intenção de ir a uma determinada região da Ásia, mas por duas vezes o Espírito do Senhor impediu ele de fazer isso. E colocou ele numa outra direção. Quando o texto diz que ele teve uma visão em que um homem se dirige a ele e pede ajuda, um homem da Macedônia. Macedônia é a Europa que a gente conhece hoje. Para você ter uma ideia, Paulo com seus companheiros estão tentando ir para a Ásia, primeiro para o norte da Ásia, depois para o sul da Ásia, mas o Espírito Santo de Deus diz que não, eles não vão para lá. E aí Paulo tem esse sonho, e movido por esse sonho, eles vão
se dirige então à Macedônia, no caso a Europa que a gente conhece, e chega a Filipos. Chega a Filipos, e lá em Filipos eles como de costume, né, chegam, aguardam o sábado, vão procurar uma sinagoga, não tem sinagoga na cidade, e aí você pode começar a se questionar, poxa, como é que Paulo agora vai cumprir essa missão? Normalmente eles chegam numa cidade, eles procuram a sinagoga, vão lá, anunciam que o Messias já chegou, que esse Messias é Cristo, e começam a discorrer acerca do que o texto bíblico até então conhecido falava da vinda do Messias, né? Chegam na cidade, essa cidade ela é uma, como o texto diz, é uma colônia romana. O que significa ser uma colônia romana aqui nesse contexto? Significa ser um prolongamento da cidade de Roma. Isso tem várias implicações, inclusive comerciais, né? Estudiosos vão dizer que os tributos que eram pagos aqui pelos comerciantes eram menores do que nas cidades onde Roma dominava, porque uma vez sendo colônia romana, é um prolongamento de Roma. Então é muito diferente, inclusive em termos de tributação. Bom, e aí eles têm que sair da cidade. Isso faz a gente compreender também o seguinte: sendo uma colônia romana, não era permitido professar outra religião que não o panteão de Roma, né? Aquele conglomerado lá de deuses admitidos pelo governo romano. Então por isso naquela cidade não tinha uma sinagoga, por isso naquela cidade era proibido professar outra fé, porque era a própria Roma ali naquele lugar. E aí Paulo e seus companheiros, Timóteo, Silas e o próprio Lucas que está narrando, perceba que no versículo 10 a narrativa passa a ser na terceira pessoa. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos nós procuramos. Então Lucas, que é aqui o escritor do livro de Atos, ele também está nessa jornada aqui, presenciou esses fatos aqui. Se você voltar um pouquinho no capítulo 16, você vai perceber que tem mais gente, tem Timóteo, tem Silas com Paulo, e eles estão nessa viagem aqui, chegam nessa cidade, não encontram uma sinagoga, saem da cidade e se deparam com um grupo de mulheres que parece estar orando. E a narrativa acerca de uma mulher, versículo 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. É sobre essa mulher que eu quero me deter com vocês, para depois fazermos algumas reflexões e buscar uma aplicação desse texto nos nossos dias. Quem é Lídia? Bom, Lídia aqui é uma comerciante aparentemente bem sucedida, porque quando o texto fala comerciante de púrpura, está falando de roupas finas, normalmente ligadas a pessoas que têm uma posição de destaque na sociedade. Então, Lídia, essa vendedora lá natural da cidade de Tiatira, né? Ela é aparentemente uma mulher bem sucedida economicamente, financeiramente. Se fosse nos dias atuais, a gente diria que é uma mulher bem resolvida, né? E aí é com ela que os homens que estão nessa viagem aqui, especificamente Paulo, que é quem está anunciando a palavra do Senhor, encontra essa vendedora, uma vendedora bem sucedida, não é uma mulher pobre, uma mulher que tem uma condição financeira considerável, respeitada, é uma mulher aqui taxada por uma mulher temente a Deus. E está num lugar que é um lugar chamado, que é aparentemente um lugar de oração. E aí eu fico pensando e convido você a fazer essa reflexão também, né? Bom, certamente essa mulher temente a Deus, essa mulher que está aí num local que é reservado à oração, ela não é uma mulher que professa uma religião romana, porque senão ela estava lá na cidade, né? Ela é natural de Tiatira, que é uma cidade da Ásia, e
certamente a religião na qual ela foi instruída também parecia não estar preenchendo a vida dela mais. E estão em busca de alguma coisa diferente. Essa alguma coisa diferente é apresentada por Paulo no seu sermão. E o texto diz que o Senhor abre o coração de Lídia. É interessante, né? Porque o texto já mostra para a gente que o autor da obra aqui é o Senhor. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então é basicamente isso, a obra é realizada por Deus, a nós cabe a anunciação e o testemunho. A obra de conversão, de mudança, de transformação é realizada pelo Senhor. Esse é o contexto assim, inicial para a gente começar a entender algumas questões. Eu falei para vocês, basicamente, brevemente, né, que Paulo, quando nós lemos aqui no versículo 9, ele tem a intenção de ir para um outro lugar. O texto diz, a partir do versículo 6, 7, diz que eles tentaram ir para a Ásia, estão tentando ir para outro lugar, mas Deus, o Espírito de Deus, os impede. O Espírito de Deus os impede. E aí Paulo tem uma visão. Aí eu quero parar um pouquinho para a gente começar a fazer algumas considerações, compreender um pouquinho desse versículo 9, que é extremamente importante. A visão que Paulo tem, a providência que ele toma a partir dessa visão. Diz o versículo 9 que à noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo imediatamente entende que aquilo ali é uma visão de Deus. Mas eu queria te convidar a olhar os detalhes dessa visão. Porque os detalhes dessa visão vão permitir uma reflexão muito importante para nós, cristãos do século 21. Primeiro, essa visão acontece à noite, não é isso? Se a gente for fazer uma reflexão de uma visão à noite, bom, peraí, à noite? Isso porque ele estava sonhando, isso porque ele estava dormindo, provavelmente estava dormindo, estava meio que sonolento, por isso que o texto faz a afirmação de à noite. Eu quero lançar um olhar espiritual sobre essa expressão e convidar você a fazer a mesma coisa. A noite aqui é a ausência de luz, é um adormecimento espiritual. À noite Paulo tem uma visão porque a pessoa que está precisando de ser encontrada, de ser socorrida, está passando por esse momento, não pode resolver aquela situação que ele está vivendo sozinho. Esse homem da Macedônia que pede socorro está realmente vivenciando uma noite espiritual. Ele precisa de ajuda. Sozinho ele não consegue resolver essa questão. Mas é interessante pensar também que se dependesse da intenção humana, do alcance da visão humano, somente falando, Paulo e seus companheiros, eles não iriam para a Macedônia nesse momento. Eles não iriam encontrar Lídia nesse momento. Eles iriam para outro lugar. Eles manifestaram 2 vezes a intenção de ir para outro lugar. Por 2 vezes o Espírito Santo do Senhor os impediu. Aí você imagina se esses missionários insistem, né? Se Paulo e seus companheiros não dessem ouvidos à intervenção divina e insistissem com as suas próprias forças. Seriam missionários sem uma missão, porque Deus não estaria com eles. Mas a gente precisa ter cuidado, né? Ter cuidado com uma visão parcial do quadro, né? Quando a gente olha para a pintura e vê somente pedaços, ela não está completa. E aí eu te chamo para a gente compreender um pouco mais da completude dessa pintura. O mesmo Deus que fecha as portas para a viagem para a Ásia, é o Deus que abre as portas para uma viagem para a Macedônia. O mesmo Deus
que aparentemente frustra os planos de Paulo e seus companheiros no que diz respeito à ida à Ásia, é o mesmo Deus que abre portas e inaugura um sonho novo, agora lá na Macedônia. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que eu preciso estar sensível às portas que são abertas por Deus. Às vezes não são as portas que eu gostaria que estivessem abertas, mas são as portas que Deus abre. Eu preciso compreender isso, enxergar isso, deixar o Espírito Santo de Deus me mostrar isso. Eu fico imaginando se Paulo se frustrasse com Deus nesse momento. Poxa, fariseu dos fariseus, criado ao pé de Gamaliel, sou doutor da lei, compreendo a lei perfeitamente, abro mão de tudo isso para te servir. Agora eu quero buscar anunciar a palavra de Deus em cidades que são grandes, que podem refletir, né? Ser um sinal, um farol do anúncio da palavra de Deus, e o Senhor não me deixa. Fico imaginando se Paulo fosse um evangelista, um missionário que quisesse impor ou apresentar suas razões e se doesse quando aquilo que ele pretendesse fazer não estivesse em acordo com aquilo que Deus pretende. Fico imaginando como que seria. Mas graças a Deus, né? Paulo age de modo diferente. Paulo entende. Paulo, tentamos ir para cá, tentamos ir para lá. Vai acontecer alguma coisa, tem uma visão à noite. Um homem está pedindo ajuda. Opa, o texto diz que assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Ou seja, Paulo, vamos lá que a gente precisa adentrar essa porta que se abriu. E aí, enquanto igreja, eu te proponho refletir quais são as portas que estão abertas para que a missão do Evangelho chegue. Quais são as portas abertas no nosso contexto Igreja Metodista em Voldac? Quais são as portas abertas? Às vezes nós estamos querendo anunciar ou alcançar determinados alvos que nesse momento não são os alvos que Deus tem para nós enquanto igreja. Já parou para pensar nisso? Te convido a essa reflexão e te convido mais a também fazermos como Paulo, nos silenciarmos e aguardarmos um direcionamento de Deus. Qual a direção, Senhor, que eu preciso tomar? E aí Paulo é alcançado e o Senhor o visita através de uma visão. E aí ele entende essa visão, que eu e você possamos estar atentos às portas que estão abertas. Assim como Paulo enxerga um homem na Macedônia pedindo socorro, um homem na Europa pedindo socorro, um caminho que não era o deles, talvez nós também, se nos silenciarmos, vamos perceber que existem pessoas também pedindo socorro e às vezes tão próximas de nós. Senhor, nos ajude a perceber as portas que estão abertas, nas quais pessoas estão dizendo, me ajuda, sozinho eu não consigo. Então a primeira reflexão que eu queria fazer contigo. A segunda reflexão é que o nosso encontro com Deus, ele não é por acaso. Paulo não sai do itinerário que ele gostaria de estar para encontrar com alguém ao acaso. E olha como é interessante, né? Porque na visão dele é um homem que precisa de ajuda e parece um macedônio, um europeu, né? E aí ele segue aquele destino, aquela visão que ele tem, porque ele entende que é de Deus, e as pessoas precisam da anunciação da palavra de Deus. E o que ele encontra? Olha que interessante. Olha que interessante. Ele enxerga um homem que está necessitado, que precisa de ajuda. Ele vai para a cidade, chega na cidade, ele não encontra o local de anunciação dessa palavra. Não tem sinagoga. Não tem sinagoga. Como é que nós vamos encontrar esse macedônio que precisa da palavra de Deus? Sai da cidade. Sai da cidade. É o que Paulo faz. Paulo sai da cidade. Sai da cidade. O Espírito, eu tenho convicção disso, os conduz a uma reunião de mulheres. Rapaz, é porque a gente vive um tempo muito diferente. Se você for contextualizar essa realidade, Paulo encontra com uma mulher, com um grupo de mulheres.
Não são quaisquer mulheres, são mulheres independentes economicamente. Lídia é independente economicamente falando, é uma mulher bem-sucedida. Ela negocia com pessoas que têm alta posição, porque as roupas que ela vende são roupas finas. Olha, o quanto Deus não está tratando na cultura daqueles homens. Às vezes eu fico pensando isso, que a missão que nós somos chamados a anunciar tem tanto para nos ensinar, que se nós estivermos abertos, a gente vai aprender tanta coisa. Irmãos, como terceiro ponto, eu quero convidar vocês para a gente fazer junto uma reflexão que está, assim, nesse contexto do que nós lemos, também muito importante e que está intimamente ligada à questão das missões. Bom, a missão aqui aconteceu quando uma porta se abriu. E que porta é essa? É a viagem missionária, é o direcionamento de Deus para que eles fossem a um determinado lugar, onde alguém está necessitando. É uma viagem missionária para um local onde Paulo não imaginava. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a minha missão e a sua missão, que a nossa missão enquanto igreja, é ir ao encontro daqueles que estão necessitados a partir do direcionamento de Deus. A partir de um direcionamento de Deus. A missão começa quando uma porta se abre. Essa porta é a porta do necessitado. É a porta daquele que precisa da luz do Evangelho de Cristo. É a porta daquele que está numa situação que ele sozinho não pode resolver. A missão começa quando uma porta se abre. A missão acontece, a missão se realiza quando um coração se abre. E aí, meu irmão, digo para você que eu e você não podemos abrir o coração das pessoas. A nós não é dada essa possibilidade. É muito bacana, depois você continue lendo o texto na sequência. Nós lemos Atos 16, do 6 ao 15. Se você continuar lendo no 16, você vai perceber que tem uma moça que começa a seguir Paulo e seus companheiros. E ela é uma adivinhadora. E ela tem o seu senhor. Paulo fica irritado com aquilo e Paulo liberta aquela mulher, vira para ela e fala assim, você liberta, expulsa lá o demônio que está nela, aquela questão da adivinhação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que tem coisas, tem situações que nós, enquanto homens e mulheres de Deus, podemos diretamente resolver. O Espírito Santo de Deus realiza através de nós. No nome de Jesus, nós recebemos poder para livrar as pessoas desses males. Mas nós não temos poder para abrir o coração daquelas pessoas. Essa obra é de Deus. É Deus quem faz. Então a missão acontece quando o coração se abre. Quando o poder de Deus realiza aquela missão. É uma mulher. É diferente da visão que Paulo teve. Não é um homem. Não é na cidade, é fora da cidade. É numa cidade onde não tinha sinagoga. É numa circunstância que ele não esperava. Mostrando para nós que a obra é de Deus. A nós cabe a anunciação e testemunho. Palavra e testemunho. Por fim, meu irmão, a missão acontece quando uma casa se abre. Que casa é essa que está se abrindo? Na literalidade, é a casa da Lídia. Se você olhar comigo lá no versículo 40 do capítulo 16, depois que Paulo e Silas estão livres da prisão, para onde que eles vão? Versículo 40 do capítulo 16 do livro de Atos. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Meu irmão, a missão também acontece, a missão se realiza quando uma casa se abre. Que casa é essa se abrindo? Espiritualmente falando, é quando a nossa vida dá testemunho da obra que Cristo fez no nosso interior. Lídia, quando abre a sua casa, está dando testemunho da obra que Cristo fez na vida dela. Meu irmão, minha irmã, o texto que nós lemos termina com o Lucas dizendo, né,
que Lídia os constrangeu a permanecer na casa deles. Essa palavra constrangeu para alguns estudiosos é no sentido de forçar mesmo, de deixar eles sem graça, de insistir com eles para que eles ficassem. Com isso, Lídia está se expondo, com isso, Lídia está correndo risco, porque ela quer participar da obra de Cristo. E eu digo para você, meu irmão, participar do Evangelho de Cristo é correr riscos. Participar do Evangelho de Cristo é se expor. A obra se realiza quando uma casa se abre, quando a nossa vida dá testemunho do que Cristo fez no nosso interior. Que enquanto igreja, meu irmão, minha irmã, nós possamos buscar e perceber que porta é essa que se abriu, que lugar é esse, que pessoas são essas que estão carentes da anunciação do Evangelho de Cristo. Meu irmão e minha irmã, enquanto igreja do Senhor, que eu e você possamos estar abertos para perceber quando um coração verdadeiramente se abre para Cristo, quando Jesus opera através do Espírito Santo aquela obra poderosa de conversão, de transformação, de mudança de vida, quando o velho homem morre e nasce um novo homem. Meu irmão, minha irmã, que eu e você, enquanto igreja do Senhor, possamos abrir casas, abrir nossas casas, dar os nossos testemunhos, mostrar para o mundo que Cristo agora é o centro das nossas vidas. Amém? É um estudo breve, um estudo ligeiro, mas eu creio que com uma boa profundidade para a gente refletir nesses dias aí acerca do nosso papel enquanto homens e mulheres de Deus, a partir da experiência que Lídia teve numa colônia romana, numa cidade onde não havia sinagoga, não tinha templo, não tinha lugar para ensinar a palavra, onde a religião, única religião possível era a religião romana. A palavra de Deus chega lá, através de homens corajosos. O poder de Deus opera lá, abre o coração dela. E ela aberta, recepciona e responde positivamente ao amor de Deus. Que nós possamos, impactados por essa palavra, desejar um testemunho profundo, verdadeiro, que seja capaz de anunciar Jesus onde quer que a gente for. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Deus abençoe a tua vida, o teu domingo, a tua semana. Que seja uma semana cheia da graça do Senhor. Uma semana de desafios, mas de vitórias para a honra e glória do Senhor. Quero te convidar a fechar os teus olhos. Eu tenho mais um momento de oração. Deus querido, Deus bondoso, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos concedeu. Curto é verdade, breve é verdade, mas que é capaz de despertar em nós o desejo de continuar, Deus, buscando mais e mais do Senhor. Pai Santo, Deus poderoso, toma a vida dos teus filhos e das tuas filhas, que juntamente comigo compartilharam dessa palavra, Senhor Deus, que vão ouviram neste domingo, vão ouvir durante a semana, vão ser alcançados por essa ministração, Deus. Pai querido, que sejam desafiados a serem assim como Paulo foi, assim como Lídia foi, pessoas abertas ao Evangelho de Cristo, pessoas abertas às visões do Senhor, pessoas que compreendem o desejo do Senhor, às vezes não é aquilo que queria naquela hora, mas se submete à vontade de Deus e alcança corações abertos, corações sensíveis à palavra do Senhor. Nos ajude a sermos uma igreja missionária, uma igreja capaz de estar sensível às portas que Deus está abrindo, possa estar sensível aos corações que se abrem, às casas que estão se abrindo, Deus. Fortalece teus filhos e filhas, ó Deus. Alcança aqueles que estão enfermos na nossa comunidade de fé. Coloca diante de Ti a vida do Gilson. Toma o Teu servo, Pai. Restaura a saúde dele, Senhor Deus. Muito obrigado por tantos e tantos que têm vencido esse mal que nos assola. Muito obrigado porque o Senhor tem guardado a Tua casa, Deus, conforme nos prometeste, Deus. Continue conosco. Precisamos do Senhor. Eu te peço novamente, Deus, abençoe o pastor Tiago, líder dessa comunidade de fé. Sustente-o. Que ele tenha anos e anos de vida, de paz, de alegria, de sustento do Senhor, renovado sempre e sempre. Que ele esteja disposto, Deus, a perceber, Pai, as portas que se abrem, os corações que se abrem, as casas que se abrem, Deus.
Que ele possa continuar, Deus, disposto a te servir, seguir no caminho que o Senhor tem para ele. Ajuda-nos a ajudá-lo enquanto líder na tua casa, Senhor Deus. É a nossa oração, colocando diante do Senhor as nossas angústias, as nossas necessidades, crendo que o Senhor cuida de nós, Pai. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma alegria poder gravar esse vídeo para a escola dominical, poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês. Deus abençoe, que Deus abençoe a tua semana, seja uma semana de bênção na presença do Senhor. Um abraço, até semana que vem, se Deus nos permitir. Lembrando que nós temos culto no domingo às 19h30, no domingo às 19 horas. Se você pertence ao grupo de risco, quiser participar do culto um pouquinho mais cedo, às 17 horas, tem um culto específico para esses irmãos, para essas irmãs que pertencem ao grupo de risco. Às terças-feiras, às 19h30, também a celebração de culto no templo. Então você fica convidado também a participar presencialmente. Deus os abençoe, continue conosco. Em nome de Jesus. Um abraço.